Existe um país no Oriente Médio que está bombeando milhões de litros de água salgada para debaixo da terra. Parece loucura? Pois saiba que isso não só é real, como pode ser a solução mais genial para um dos maiores desafios da humanidade. A Arábia Saudita acabou de construir algo que desafia todas as leis da natureza. Um rio gigantesco, onde nunca existiu um único rio natural. E o mais impressionante, você não consegue ver esse rio de lugar nenhum. Ele está completamente invisível. A Arábia Saudita é um dos lugares mais áridos do planeta. Estamos falando de um território completamente cercado por deserto, onde não existe um único rio natural, nenhum lago de água doce e praticamente nenhuma fonte natural de água potável. Durante décadas, o país viveu uma crise permanente de abastecimento. Imagina acordar todo dia sem saber se vai ter água disponível? Pois era exatamente essa a realidade de milhões de pessoas. Mas desde 2021, algo extraordinário começou a acontecer. O país construiu nada menos que 522 barragens espalhadas por todo o território. Essas barragens não são como as que você conhece. Na Arábia Saudita, elas servem principalmente para capturar águas de chuva e enchentes repentinas que acontecem em leitos secos chamados wadis. Quando finalmente chove naquela região, o que é extremamente raro, a água precisa ser armazenada imediatamente. Porque com temperaturas que chegam a 50 graus Celsius, qualquer gota deixada ao ar livre simplesmente evapora em questão de minutos. A capacidade total dessas barragens, impressionantes 2,46 trilhões de litros de água. Uma delas, a barragem de Hali, localizada a 14 quilômetros de Kayad, foi construída entre 2003 e 2009, e é a segunda maior do país, armazenando cerca de 250 milhões de metros cúbicos. Só na região de Meca, existem 60 barragens, com capacidade combinada de 878 bilhões de litros. Mas se as barragens resolvem parte do problema, de onde vem o resto da água que o país precisa? A resposta está literalmente sob os pés dos sauditas. Pesquisas geológicas revelaram algo surpreendente. Existem aproximadamente 98 trilhões de litros de água armazenados no subsolo da Arábia Saudita. Parece uma quantidade absurda, certo? E realmente é. Mas aqui vem o grande problema. Apenas uma pequena fração dessa água é renovável, cerca de 2,8 trilhões de litros por ano. Essa é a quantidade que pode ser usada com segurança porque é naturalmente reabastecida pelas chuvas. O restante é o que os cientistas chamam de água fóssil. São reservatórios antigos, formados há milhares ou até milhões de anos, quando a Península Arábica era muito mais úmida e chovia com frequência. Naquela época, rios corriam por regiões que hoje são deserto absoluto. A água da chuva foi se infiltrando no solo ao longo dos séculos e ficou presa em aquíferos subterrâneos gigantescos. O grande problema? Uma vez que essa água fóssil é bombeada para a superfície, ela desaparece para sempre. Não há como repor porque simplesmente não chove o suficiente na Arábia Saudita moderna. É como ter uma conta poupança enorme, mas sem salário fixo. Você pode gastar por um tempo, mas eventualmente o dinheiro acaba. E a Arábia Saudita está gastando essa água muito mais rápido do que a natureza consegue repor. A água não é usada apenas para beber. Ela irriga plantações, abastece indústrias, mantém parques verdes e até lava carros em um país onde cada gota é preciosa. Então, o que acontece quando essa água acabar? Foi exatamente essa pergunta que forçou os engenheiros sauditas a pensarem em algo totalmente revolucionário. Com os aquíferos subterrâneos se esgotando rapidamente, chuvas imprevisíveis e uma população crescente sedenta por água, os planejadores sauditas precisaram ser criativos. Muito criativos. Se a natureza não deu rios para o país, eles simplesmente decidiram construir os seus próprios. A solução? Bombear milhões de litros de água diretamente do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico, que ficam nas costas do país, e transportar tudo através de um sistema de tubulações subterrâneas gigantesco. Estamos falando de aproximadamente 14 mil quilômetros de tubulações conectadas. Para você ter uma ideia, isso é mais longo que o Rio Nilo, o maior rio natural do planeta, que tem apenas 6.650 quilômetros.
A Arábia Saudita criou literalmente o sistema de transporte de água artificial mais longo já construído pela humanidade. E por que enterrar tudo no subsolo em vez de deixar na superfície? Simples: evaporação. Com temperaturas que chegam a 50 graus Celsius no verão, qualquer água exposta ao ar livre simplesmente desaparece. Os tubos antigos da Arábia Saudita corriam pela superfície e perdiam quantidades enormes de água por causa do calor extremo. O novo sistema subterrâneo protege a água do calor, da contaminação e mantém a pressão necessária para transportar o líquido por distâncias absurdas. Hoje, a Rede Nacional de Abastecimento tem cerca de 125.880 quilômetros de extensão total, mas a maior parte ainda usa tubulações mais antigas e superficiais. O novo sistema do Mar Vermelho funciona como um rio invisível, profundo e protegido. Mas construir esse rio artificial não foi nada fácil. Na verdade, foi uma das obras de engenharia mais desafiadoras já realizadas. Para levar água do Mar Vermelho até cidades do interior como Riad, Jeddah e Meca, os engenheiros precisaram atravessar as montanhas Hejaz. Estamos falando de formações rochosas densas, feitas de granito e calcário, que resistem com força a qualquer perfuração. A solução? Máquinas perfuradoras de túnel e explosões controladas para literalmente explodir camadas de rocha. Os tubos utilizados têm mais de 2 metros de largura e foram instalados com precisão cirúrgica para evitar vazamentos ou colapsos. Depois de vencer as montanhas, veio o deserto. E o deserto árabe não perdoa. Com temperaturas que frequentemente ultrapassam 50 graus Celsius durante o dia, trabalhar ao ar livre era praticamente impossível. As equipes de construção se adaptaram trabalhando de madrugada ou durante a noite, mas o calor não era o único inimigo. Dunas de areia que mudam de lugar constantemente, tempestades de poeira que cobrem tudo e enchentes repentinas tornaram a construção uma batalha diária contra os elementos. Enterrar as tubulações no subsolo ajuda a minimizar a evaporação e protege o sistema de danos climáticos, mas também exige escavações profundas e estabilização constante do solo. Agora você deve estar se perguntando: ok, eles bombeiam água do mar, mas como transformam água salgada em água potável? A resposta se chama dessalinização, o processo de remover sal e outras impurezas da água do mar para torná-la segura para consumo humano. As usinas de dessalinização resolvem o problema transformando água salgada do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico em água potável fresca. Mas esse processo não é simples nem barato. Na verdade, é extremamente caro e consome quantidades absurdas de energia, geralmente proveniente de fontes não renováveis como petróleo e gás. Dessalinizar água pode custar de 3 a 10 vezes mais do que usar fontes tradicionais. E tem mais. O processo gera um subproduto perigoso chamado salmoura, água superconcentrada em sal que precisa ser descartada com cuidado para não destruir a vida marinha. Mesmo com todos esses desafios, a Arábia Saudita é o maior produtor mundial de água dessalinizada. Nos anos 1980, a infraestrutura de dessalinização do país era praticamente inexistente. Mas eles investiram pesado nas décadas seguintes. Em 2011, cerca de 30 usinas operavam ao longo da costa. Esse número subiu para 33 em 2023 e chegou a 43 usinas em 2024. O exemplo mais impressionante é a estação de Ras Al Khair, localizada na costa leste. A construção custou incríveis 27 bilhões de reais, e até o Guinness World Records reconhece como a maior usina de dessalinização do mundo. Essa usina sozinha produz 3 bilhões de litros de água doce todos os dias, o suficiente para abastecer milhões de pessoas e indústrias. A segunda maior usina fica na cidade de Jubail e produz consistentemente cerca de 800 milhões de litros por dia. Para você ter noção, as 3 maiores usinas seguintes ficam nos Emirados Árabes Unidos, mas a Arábia Saudita continua dominando o setor globalmente, deixando para trás países como Israel e Austrália. Mas a Arábia Saudita não parou por aí. O próximo plano deles é ainda mais ambicioso: plantar 10 bilhões de árvores no deserto. A iniciativa de reverdecimento da Arábia Saudita é um dos programas de restauração ambiental mais audaciosos do planeta. O objetivo?
plantar incríveis 10 bilhões de árvores nos próximos anos e proteger 30% do território nacional. Isso mesmo, transformar um país desértico em um oásis verde gigantesco. O plano envolve reverdecer aproximadamente 74 milhões de hectares de terra. Essa barreira natural vai impedir a expansão do deserto, tornar o solo mais fértil e melhorar drasticamente a segurança alimentar do país. Mas os benefícios vão muito além disso. Plantar árvores em larga escala melhora a qualidade do ar nas cidades, onde o calor fica preso entre concreto e asfalto. As árvores filtram partículas nocivas como PM2.5 e PM10, que causam doenças respiratórias graves. Estudos estimam que o plantio massivo de árvores pode reduzir os níveis de PM2.5 em até 20%, dependendo das condições climáticas locais. E tem mais. Com mais árvores, as temperaturas podem cair até 2,2 graus Celsius. Pode parecer pouco, mas em um país onde a temperatura das ruas chega regularmente a 50 graus Celsius, essa diferença pode salvar vidas. Cidades como Riad e Neom já estão incorporando infraestrutura verde em seus projetos urbanos. Até 2024, centenas de milhões de árvores já haviam sido plantadas, e o número continua crescendo a cada ano. Embora a meta completa de 10 bilhões de árvores vá levar tempo, o progresso é constante e várias áreas já estão visivelmente mais verdes. A Arábia Saudita está literalmente reescrevendo as regras sobre o que é possível fazer em um deserto. Construíram rios onde não existiam rios, transformam oceanos em água potável e agora estão plantando florestas inteiras no meio da areia. Isso não é apenas engenharia ou tecnologia avançada. É uma transformação completa de identidade, mostrando que até os ambientes mais hostis podem ser domados com criatividade, investimento e determinação. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que outros países deveriam seguir o exemplo da Arábia Saudita com dessalinização em larga escala? Será que plantar 10 bilhões de árvores no deserto é realmente viável ou apenas propaganda? E a questão ambiental? Vale a pena gastar tanta energia para dessalinizar água, considerando os impactos no planeta? Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre esse projeto gigantesco. Se você curtiu descobrir como a Arábia Saudita está resolvendo um dos maiores desafios da humanidade, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!